A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Vamos meditar na santa palavra do Senhor. Presta bem atenção nessa mensagem. Veja o que Deus quer falar com você através dessa mensagem. No livro de 1 Reis, capítulo 1, nos diz dessa forma: depois da morte de Acabe, Moabe se revolta contra Israel. E caiu Acázias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: ide perguntai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Acázias era rei, e ele caiu de uma janela de um quarto muito alto. Acázias, presta bem atenção, ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para o livrar ele, para abençoar a vida dele, para trazer a saúde dele novamente. Enfim. Mas ele, por ser um rei muito rico, ele preferiu consultar quem? A Baal-zebu, Deus de Ecrom, um demônio, resumindo por dia de hoje. E por causa da desobediência de Acázias, isso lhe custou a própria vida. E às vezes, meu irmão, minha irmã, por nós tomar decisões erradas, às vezes também pode custar a nossa própria vida. Por isso temos que ter muito cuidado, principalmente os cristãos que estão dentro da igreja. Quando você se encontrar numa situação difícil, recorra somente a Deus. Porque quantas são as pessoas, mesmo cristão, que nós vemos, quando está passando uma situação difícil, a pessoa recorre a raizeiro, é até mesmo como fala macumbeiro. E esse tipo de cristão, eles, em vez deles achar ajuda nesse lugar, eles estão condenando a sua própria alma. É isso mesmo que você ouviu. O cristão, ele tem que examinar as escrituras sagradas para saber o que ele pode, o que deve fazer e o que não deve. Olha bem, ele diz assim no versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias: levanta-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama em que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então saiu Elias e o partiu. Você está vendo como, por ele não ter humildade, não reconhecer que Deus podia o salvar, ele condenou a própria alma à morte. Jesus mandou Elias ir encontrar com os mensageiros que iam até Baal-zebu. Ele nem conseguiu chegar até lá. No meio da estrada, Deus mandou Elias encontrar com os mensageiros do rei. E já disse logo: por acaso não há Deus em Israel para que o rei manda consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Pois volta e diz para o rei que da cama que subiste ele não sairá mais. Olha que situação difícil que Acázias, rei de Samaria, se encontrou neste momento. Aí os mensageiros voltam e chega lá, ele fala: por que voltaste tão rápido? Não, nós encontramos um mensageiro no meio da estrada e ele disse assim: por acaso não há Deus em Israel para que possa consultar
a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Por dessa cama que subiste, não sairá mais, mas na certa morrerás. E ele perguntou assim à casa, aos mensageiros, que jeito era esses homens? E eles disseram, um homem cingido com pelos de camelo, cinto de couro. E ele disse assim, Elias, o tibista. Você está vendo como ele conhecia quem era o profeta de Israel, quem era que poderia ajudar ele? Mas ele, por ser orgulhoso, ou talvez por achar que não tinha nada, ele até Baal-zebu, Deus de Ecrom, ele achou que simplesmente podia tomar a decisão que quisesse e não aconteceria nada, porque ele era rei. E às vezes você que está assistindo esse vídeo, talvez está pensando dessa forma, eu posso no benzedor, eu sou cristão, mas eu posso ir no benzedor, eu posso ir lá no Pai de Santo. Cuidado, você pode estar buscando ajuda e pode estar condenando a sua própria alma diante do Senhor. Para você ver como Acaze, o rei, ele era tão orgulhoso e ele queria que as coisas fossem do jeito dele, ele não procurava ter conserto, ele não queria saber o que era certo, o que era errado. Olha o que ele faz, ele achou que poderia mudar até mesmo a palavra de Deus, que foi através da boca do profeta que foi falado. E aí ele manda um capitão de 50, né? E Elias fala isso e sobe para o monte para orar. E aquele capitão de 50 chega no pé do monte e diz, ei Elias, o rei disse desce. Olha, com um tom de ironia. Como assim, é rei, ele manda. E Elias só olhou do monte e falou assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e esses teus 50. E assim foi consumido. Ele mandou mais 50 de novo. Ele queria levar o profeta à força, para que o profeta mudasse a profecia que tinha falado. Mas quando Deus ele bate o martelo, ele não muda a palavra. Tenha cuidado com isso. E aí ele mandou o segundo, e ele falou a mesma coisa, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Tornou descer fogo do céu e consumiu todos. O rei tornou mandar de novo, mais 50. Mas aí por derradeiro, o terceiro viu que tinha sido consumido os dois primeiros, chegou, se curvou, se ajoelhou no pé do monte, olhou e disse, eu peço com um olhar de misericórdia do Senhor, que o Senhor não faça que o fogo me consuma, quando consumiu os outros dois. Aí o anjo do Senhor olhou de cima lá e disse assim, com isso aí tu pode descer. E pode ir até o rei. E ele desceu com esse capitão de 50, que reconheceu que ele era de Deus, mas quando chegou lá, o que ele falou? A mesma coisa que ele falou no começo, quando ele encontrou os mensageiros. Ele disse, por acaso não há Deus em Israel para consultar a Deus de Ecrom, a Baal-zebu? Por dessa cama que subiste não descerá mais, com certeza morrerás. E assim sucedeu que ele morreu. Então, meu irmão, minha irmã, você que talvez não saberia o perigo, o risco de estar correndo a você buscar outro Deus, você que já é um servo do Senhor, se você já fez isso, a partir que você vê esse vídeo, não faça mais. Porque Deus me fez eu fazer esse vídeo exatamente para alertar você, para que você não possa se perder. No nome de Jesus, que o meu Deus te abençoe, te guarda e te proteja e te livra de todo mal, em nome de Jesus.